aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo veio gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha no meu lugar, era terra, 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 e fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar, fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. A palavra revolução é uma palavra que foi tirada da astronomia. Revolução é o que os astros fazem na sua trajetória pelo cosmos. É isso que ele faz. O Sol gira dentro da galáxia e em torno do Sol giram os planetas. Eles giram, giram, giram até voltar para o mesmo ponto. Essa é a ideia de revolução. Revolução não é uma ideia de transformação para o futuro. Revolução é uma ideia de volta ao começo. Na verdade, a ideia de tempo linear, a ideia de que o tempo se transforma, de que a ideia de desenvolvimento, a palavra desenvolvimento é uma palavra muito cruel, mas ela traz em si o elemento de compreensão que a gente tem. Desenvolvimento, da palavra desenvolvimento é não. E a palavra seguinte é envolvimento. Veja, desenvolvimento, não envolvimento, anti-envolvimento. A ideia do desenvolvimento, que é a ideia do progresso, a ideia que as coisas mudam, que a gente deve melhorar, que a gente deve avançar, que a gente deve ser de outro jeito, além do jeito que a gente ela traz uma perversidade porque ela não se realiza como um benefício nem como uma libertação, ela se realiza como uma privação a mais. A história do desenvolvimento, a história do progresso tem demonstrado que ela não resolveu os sofrimentos humanos, ela só criou a porta do inferno ficou um pouco mais longe. Foi só isso que aconteceu. Então, a ideia de revolução é a ideia de voltar ao começo, da ideia de tempos cíclicos, de tempos que dão sentido à nossa vida. Né? Então, eu uso o termo revolução das hortas nessa busca não é uma busca saudosa pelo início, né? Mas é uma busca por outros valores. A principal provocação nisso é você levar para uma horta mesmo, criança que está na escola, de qualquer escola, né? As crianças que estão começando, e mostrar para elas efetivamente essas questões simples, o que é um pé de alface, ali como ele cresce, uma cenoura ou um galinheiro, vamos dizer assim, né? Não uma granja, mas um galinheiro, tem galinha, pinquinho, coisas desse tipo. Eu acho que o ser humano hoje está completamente desconectado da natureza, ele não põe o pé na terra, ele vai conhecer as coisas via internet ou sei lá o que, Facebook, smartphone, não sei. Ele perdeu a sua condição natural de saber se vai ter chuva ou vai ter sol, por ele mesmo, de olhar para o céu, abraçar a árvore, ver como é que é isso, para não cortar a árvore, para respeitar esse tipo de coisa. Então, o que eu faria como economista, na verdade, não colocaria conceitos na cabeça das crianças. Isso pode servir depois. Ela não pode ser desconectada das coisas normais. A vida não é uma estatística. Ao contrário, atrás da estatística está uma vida. Qualquer estatística está uma vida de gente, né, que cresce, nasce, sofre e morre. Eu tenho que estar nessa vida
Eu tenho que mostrar o que é isso. Então, eu acho que é fundamental. Horta, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. As crianças ficam fascinadas por esse tipo de coisa. Ela não vai pegar um saquinho de salgadinho no supermercado e achar que aquilo é alimento. Não é nada contra, não sou purista, tudo bem, não tem problema. Mas não é só isso, né? É a questão, de novo, da vida, do relacionamento com a vida. Que cresce, que eu preciso, que o alimento que eu preciso cuidar. Pois só o cuidado que eu tenho que ter com a plantação vai mudar a maneira dela respeitar a natureza e mais, respeitar o outro ser humano. Eu estou perdendo esse relacionamento. Eu vivo tão entre quatro paredes e o meu contato com o mundo é pela televisão ou pelo computador, que eu perco a noção das coisas reais. Minha provocação é essa: volte para a realidade. Você tem que voltar para as coisas reais. Se eu jogar lixo na rua, isso vai voltar contra mim, porque a hora que chover vai ter inundação, vai piorar a vida de um monte de gente. Se eu cortar tudo quanto é árvore, vai ficar seco. Porque é assim, a água não vai penetrar no solo. Coisas básicas, coisas bem simples, né, mas que são extremamente importantes para a vida de uma pessoa, para a condição de vida da pessoa. Na verdade, assim, para a humanidade, para a pessoa ser humana. Eu utilizava a horta com as minhas crianças. Nós fazíamos o plantio, tínhamos a sementinha, e a horta ela era usada por mim, como professora alfabetizadora, como um pretexto. Pretexto para quê? Para a produção do texto, para a escrita dos nomes das hortaliças. E essa foi uma ideia que percorreu a minha vida a um passado, enquanto eu fui profissional da educação, professora das séries iniciais. Agora, se fosse hoje que eu tivesse que voltar como professora alfabetizadora e que novamente me viesse essa ideia de trabalhar a horta com as crianças, eu faria tudo diferente. Porque a horta não tem que ser pretexto para ensinar a ler e a escrever. A horta, ela é algo que é possível fazer. E é possível transformar qualquer sementinha em algo que eu vou consumir, independente de ser utilizado como recurso de ensino. Mas ela é recurso de vida. Ela vai ser, então, a criança que vai percebendo que é possível, depois que ela colocou uma sementinha, que isso resultasse em algo que a alimente, ela não pode ser pretexto. E eu fico acho interessante, me lembrando das histórias de escola e horta, eu penso no plantio do feijãozinho, que muitas escolas fazem e plantam feijãozinho no algodão. E eu já escutei de colegas me dizendo, escutei colegas falando, meus filhos, quando passaram diante de um plantio de feijão, disseram, não, aqui está errado, porque plantar feijão a gente só planta no algodão. E lógico que essa situação artificial que a escola muitas vezes faz, de transformar algo que tem que ser natural, da semente, da planta, da hortaliça, da horta, como sendo para a vida. Bom, primeiro eu preciso te dizer como é que a horta surgiu no meu processo de trabalho, né? Eu sou, na verdade, um permacultor. A atividade de professor minha é só uma armadilha para levar as pessoas onde eu quero que elas vão, né? E onde eu quero que elas vão é no ambiente da permacultura, no ambiente mental da permacultura.
que é a permacultura? A permacultura é uma ideia, é uma oposição à cultura do descarte. Portanto, é uma ideia de cultura permanente, que você possa criar um tipo de vida em que tudo se integre e nada se separe. A permacultura tem acho que o principal movimento dela na minha forma de pensar é a autonomia que ela pode criar. A autonomia no sentido tanto intelectual quanto no sentido de vida, né? De produzir alternativas aos sistemas que te submetem. Então, nos meus cursos, eles são cursos onde a crítica ao sistema capitalista é sempre muito intensa. Eu antes fazia uma crítica pela crítica, terminava o curso, as pessoas ficavam com um buraco enorme dentro da mente, porque se o sistema é tudo isso de ruim, e aí? Né? Então a permacultura ela nasceu num processo de dar uma resposta à crítica. Eu trabalho com permacultura em 5 pontos de autonomia: na habitação, na energia, na água, no saneamento e na alimentação. São 5 pontos que eu defini. Se uma pessoa dominar esses 5 pontos e tiver tecnologias alternativas de produção desses 5 pontos, a pessoa tem uma autonomia de vida. O ponto, para mim, hoje mais fácil de ser realizado no meu trabalho é justamente o trabalho com horta. Né? Mas não é um trabalho com horta. Muitas pessoas me confundem com aquele professor que planta o feijãozinho no algodão. Né? O meu trabalho com horta não é esse. Ele entra no momento preciso dos cursos, onde a percepção dos estudantes estão na sua potência máxima. E a horta entra dentro de um ambiente em que ela recupera uma série de elementos. A ideia é fazer a coisa individual é boa, mas fazer em comunidade é muito melhor. Você fazer uma cooperativa, uma associação que vai ver algum espaço e fazer em conjunto, cada dia um toma conta, e as pessoas podem trabalhar em outra coisa, e pode ao mesmo tempo ter aquela horta comunitária. Né? Isso é muito bom. Muito bom por esses motivos que nós já falamos, e por outro motivo de associar. Nós vivemos numa sociedade que cada um por si, Deus por todo mundo chega em casa, vai ver televisão e não conversa nem com o de dentro de casa, né? Mas tá na hora da novela, não é assim? Então, você ter a possibilidade de gerar essa comunhão, né? É igual quando se faz um mutirão para resolver alguma coisa, isso cria essa sociabilidade das pessoas, recupera isso. O ser humano é social por excelência, né? Por mais que essa vida esteja nos transformando em indivíduos, cada vez mais pensando no próprio umbigo, nós precisamos do diálogo. E essas hortas feitas em mutirão, em cooperativas, associações, seria também muito legal. O meu trabalho envolve 3 níveis de ação. Um nível é o nível da sociabilidade imediata entre as pessoas mesmo. Né? Eu tenho construído uma ideia que eu chamo de estação orquídea. Estações permaculturais leves, pequenas, que produzem ação e que as pessoas possam se apropriar e possam, nesse processo da apropriação, se relacionarem de outra forma. Pessoas de diferentes ambientes, de diferentes posturas, de diferentes ideias se encontram para o trabalho. Né? São estações de trabalho. Eu chamo essas tecnologias todas de tecnologias de convivência. Então, as estações Orquídea é um projeto, na verdade, que surgiu feito a muitas mãos. Né? O nome foi batizado pelo Bonsato, pelo Eduardo. Mas é algo que a gente vem construindo há muito tempo, né? De diversas formas, em diversos lugares, e em cada lugar de uma forma diferente. Isso que é interessante. Mas a ideia é a seguinte: é permacultura urbana, mas permacultura não como um instituto de permacultura entende. É permacultura no sentido de que a gente tem que aprender a fazer coisas com o que a gente tem. Né? Não adianta a gente ficar reclamando do que não tem. Né? Isso a gente aprende com o Tião Rocha bastante, quando ele fala. Se eu ficar reclamando do que eu não tenho, eu não vou fazer nada. Né? Então a gente precisa começar a olhar para o que a gente tem e usar o que a gente tem e produzir a partir do que a gente tem. Então é um pouco essa ideia.
E hoje em dia o modelo que a gente tem empregado divide as oficinas em 2 tipos de oficina, ou 2 metades, vamos dizer assim, né? Porque as oficinas podem ter 1 hora, mas podem ter 18 encontros, como é o caso aqui do cursinho da Poli. Então a gente divide em 2 metades. Uma metade de desconstrução do que é o ser humano, de como ele pensa, das ideologias presentes nele, né? E outra metade de reconstrução, né? De construir algo a partir de uma base nova. Então é um processo lento, é um processo de ida e vinda, porque a gente não desconstrói as coisas facilmente em nós mesmos, né? Desconstrói no outro, mas nunca tão fácil com a gente. O segundo nível de atuação é o nível informacional. Trabalhar com tecnologias livres, como Linux, ligando essas várias unidades que acontecem em escola pública, em favela, em faculdades, onde houver possibilidade de frutificar isso. Yo soy el hombre bruja, yo soy un transformador. Transformo coisas feias em coisas lindas de valor. Ver beleza onde não se vê beleza, ver amor onde não se vê amor. Descobrir coisas bonitas onde ninguém dá valor. Outdoor citizens, we like to call them outdoor citizens now, need a lot of help, and they need a good place, a safe place to be, a sanctuary where they can come and get healthy. And gardening is a therapeutic activity for your mind and your soul and your body to get healthy. They can spend 2 years here working and getting paid. This is a paid position in the garden, so they'll have a paycheck. Healthy work, healthy fresh food cooked in our kitchen every day, and work and companionship and a ready-made family and counseling to get them started, get their lives turned around. I work to open up the farm on the weekends. Saturday and Sundays we are now open, as we weren't in the past. And this brings in the public, the tourists, volunteers can come here by the dozens, by the hundreds sometimes. All the new greens, peppers, and drones right over here. We grow many dozens of different crops here. This is also a flower operation. We grow fresh flowers. We have a lot of herbs here, and that's the non-vegetable side. And on the edible side, we have strawberries, we have kale and chard. We don't use pesticides or herbicides or toxic chemicals on this farm. We try to create our own fertile soil by making lots of compost. Pull up your edges and your corners a little bit higher. Now, the water guy's almost ready to go. The most important ideas in the philosophy of organic farming is that it's sustainable. And this is what people need to understand, that we can maintain good health and eat very nutritious organic food and continue to do so for the rest of our long lives. The purpose of the farm is to bring everybody together. We're not segregating the homeless and saying that they are somebody else, they are the other. This is community love for each other. This is how we share.
And at any given moment, nobody knows who's the homeless person, who's the farmer, who's the boss, who's a visitor. All of that disappears, and you just can't tell anymore. So it gets to be perfect. Obviamente, a segunda questão política, tão importante quanto essa, é o fato de que o preço para essa facilidade de consumir verduras no mercado foi a utilização de altas doses químicas para a produção desse tipo de coisa. Quando a produção é doméstica, você não precisa, o cuidado é tão imediato, tão próximo, que você não precisa de venenos, né? A alface, o tomate que a gente compra no mercado, que é grande, bonito, vermelhão, ele só chega àquele tamanho por conta de muito hormônio, por conta de muito veneno, por conta de muita química. Qualquer um que olhe um tomate orgânico vai perceber que ele é miudinho, mirradinho, mas é só morder os 2 tomates para que você entenda exatamente a dimensão política desse distanciamento, né? Um tem gosto de espuma, de isopor, o outro tem gosto de tomate, né? Então, essa luta contra o veneno me parece a segunda parte importante. Não precisa ser doutor para ter certeza as respostas das perguntas. Quem mostra a natureza, olha seca, esperando chover. Isso é solidão. Porque nós já percebemos, nós, a academia, os teóricos e a educação de uma maneira geral já entendeu que não dá para fazer escola, educação, sem pensar numa relação que vá além dos muros da escola. Então, a relação do meio ambiente com as questões da educação, elas estão muito interligadas, porque a escola é vida. Tudo que se ensina na escola precisa ser traduzido para a vida. A permacultura urbana é um fenômeno avassalador no final das contas. Quando as pessoas começaram a fazer a sua contabilidade de quanto ela deixa de gastar nesse processo, esse movimento não pode mais ser freado. Por enquanto, as pessoas ainda não perceberam o potencial gigantesco que tem por trás. O fenômeno só está começando. A revolução só está começando. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem.